Eu já conhecia o poder de Deus na minha vida, mas de fato eu não o conhecia. Eu verdadeiramente reconheci isso quando eu descobri que o meu esposo estava usando drogas, estava na vida errada no mundo. Então teve uma ocasião que eu já mal, não reagi, eu já estava mal. Veio uma pessoa que eu conhecia do passado, então ele só me ofereceu. E eu também nem me dei o trabalho de falar para ele, não, eu não quero porque eu estou firme na igreja, não. Eu só peguei a droga ali no momento, que era a cocaína. Ali mesmo, no posto de gasolina, eu fui no banheiro e veio aquela vontade, aquele pensamento, deixa eu ver como é que é de novo. Acho que vai ser só um aqui, não vai ter problema. Eu acabei voltando àquela vida de escravidão dos vícios. Eu fiquei um mês lutando, fiquei um mês ali tentando resistir, pensando o que eu ia fazer, porque tinha um filho pequeno, né? E dentro de casa já não tinha mais nada. Foi de uma hora para outra, tudo se transformou, tudo se revirou, minha vida ficou de cabeça para baixo. E olhando para toda aquela situação que eu estava vivendo, cada dia mais eu me enfraquecia espiritualmente. Até que chegou um dia, ele saiu cedo de manhã, falou que ia fazer um compromisso rápido e não voltou. Deu de tarde, deu de noite e aquilo ali foi me enfraquecendo. Eu fui esperando, sem ter notícias, até que eu estava já muito ansiosa. E de madrugada eu tive uma crise de ansiedade. Naquela noite eu não resisti e caí. Eu procurei amigos antigos do mundo, amizades antigas, e fui fumar maconha pela primeira vez, depois de muito tempo. E dali a minha vida só piorou, só se envolvendo cada vez mais em dívida, se envolvendo cada vez mais no crime, porque como a gente já não tinha mais dinheiro, não tinha mais sustento, o que a gente pensava para fazer seria de pegar mais droga fiado, vender essas drogas e conseguir algum dinheiro. Mas tudo isso é uma ilusão. Fui pegando dinheiro com a agiota para poder pagar droga, para poder investir em droga, para poder vender mais. Só que ao mesmo tempo que eu vendia, eu também usava muito. E isso só ia me destruindo. Foi quando começou eu ser ameaçado por agiotas, eu ser ameaçado todos os dias, no mesmo horário. Uma pessoa ia na minha casa para poder me cobrar. Fomos despejados e a gente começou a morar na casa da minha sogra e ali só piorou tudo. A gente se viu totalmente longe, perdido, cada vez mais afundado e vinha só pensamentos depressivos. Eu não queria sair de casa e ficava só ali enfurnado em casa, fumando, usando droga. E eu comecei a ter vício de maconha, de cigarro, de tabaco. Então eu fumava muito e não era mais para ficar tranquila ou para diminuir aqueles pensamentos, não, já era uma necessidade que eu precisava a todo momento. Eu acordava, já fumar um cigarro, já fumar maconha. E se não tinha, eu ficava muito nervosa, agoniada, procurando 50 centavos no chão de casa, em cada canto, para conseguir fumar um cigarro. Então não bastava ter esses vícios, comecei também a me envolver com os vícios nos jogos online. Toda vez que eu usava droga, era automático. Eu passava a madrugada inteira jogando. A gente pensa em se matar. Eu só não tirei a minha própria vida porque eu sabia que eu ia para o inferno. E então eu não tinha coragem de fazer isso. E nesses 7 meses foi de muita briga. O nosso casamento já não dava certo, era um inferno. A gente brigava praticamente todos os dias. Ele era muito nervoso, muito explosivo, então tinha
brigas com violências físicas, violências verbais, né? E com todas as dívidas que a gente não podia nem sair de casa, a gente ficava se escondendo, né? Ou era dos agiotas, ou era dos traficantes. Por várias vezes a gente precisou sair de casa e dormir fora, dormir em outro lugar com medo. Então era uma vida assim totalmente destruída. Em meio a essas lutas, meus pais eles sempre me mandavam mensagens, tentavam conversar com a gente, mas eu escutava, eu entendia, mas na minha cabeça eu já não queria também. Então eu respeitava, mas não entrava dentro de mim. É como se eu precisava, mas não precisa agora, não precisa agora. Nós decidimos, eu e minha esposa, a confrontar todo esse problema, deixando o sentimento de lado, deixando de ver a Júlia, minha filha, como filha e olhando para ela como alma. Foi muito difícil, não foi nada fácil nós vencermos o sentimento, vencermos o que os olhos naturais estavam ali vendo e colocar a fé acima de tudo, a palavra de Deus acima de tudo. Mas pela força e o poder da palavra de Deus que nós assegurávamos, nós vencemos tudo aquilo e colocamos a vida deles totalmente na dependência de Deus, através dos votos que fazíamos no altar, e Deus foi nos fortalecendo, e a cada dia nós tínhamos mais certeza que Deus iria responder à ação de fé que nós estávamos depositando em meio àquele problema. Eu lembrava de Deus, sabia que Ele poderia me aceitar, mas eu não tinha força, não conseguia. Foi aí que eu vi que sozinha eu não ia conseguir. E aí eu pedi ajuda. Foi o dia que eu liguei para os meus pais e pedi ajuda e falei, eu não consigo mais, me ajuda porque eu preciso de Deus. E aí eu liguei para eles depois de ter passado uma noite horrível com meu marido, nós brigamos muito feio por problemas financeiros. E aí eu pedi ajuda para os meus pais e eles me convidaram para ir para a reunião. E vindo vários pensamentos de suicídio, pensamento de que não ia adiantar eu ir para a igreja, que eu tinha acabado de comprar uma maconha, então eu ia querer fumar depois e não ia adiantar nada. Vários pensamentos de que a minha vida não ia mudar, que eu não ia conseguir. Poucos minutos antes de eu buscá-la, ela mandou mensagem, eu não vou. Eu estou sem força, eu não quero mais, eu vou ficar por aqui, eu vou outro dia. E foi o momento que nós nos revoltamos, né, contra essa situação. Não aceito. Né? Nós conversamos, nós vamos lá nela, nós vamos resgatar ela. Hoje é o dia do resgate dela. Deus está com a gente, nós vamos lá, essa situação vai mudar, tudo vai passar. Ela vai mudar hoje, naquele altar em que nós fizemos o voto por ela, em que nós estávamos ali juntos e firmes no propósito da família, do esconderijo do Altíssimo, e a nossa vida estava entregue ali também naquele altar. Então eu tinha certeza, convicção que aquilo ali ia ser para a honra e glória do Senhor Jesus, era o início de uma nova história. E foi o que aconteceu. E a partir daquela sexta-feira, eu fiquei verdadeiramente livre. Eu entendi que o Senhor Jesus, Ele me aceitou. Eu me senti como o filho pródigo, né? Que Ele aceitou, Ele recebeu, Ele abraçou e assentou à mesa. Então eu comecei a buscar verdadeiramente a presença de Deus, porque eu não queria voltar para a igreja e como eu era antes, né? Apenas ouvir falar, ou ver o poder de Deus. Não, eu queria verdadeiramente o Espírito Santo dentro de mim. Eu sabia que precisava mudar primeiro dentro e que do lado de fora, as outras coisas, Deus iria cuidar.
Então eu fui cuidando de mim, da minha vida espiritual, fui deixando os costumes, fui deixando o pecado, fui tirando, cavando de dentro de mim tudo aquilo que não era de Deus. No meu fundo do poço foi o momento que eu tinha gastado meu dinheiro, o dinheiro da minha esposa, que ela precisava muito no outro dia, com vício, com jogo. E assim, no outro dia seguinte, foi que eu entrei em desespero, saí pedindo emprestado para todas as pessoas que eu conhecia. Então, depois de ter ajoelhado literalmente para algumas pessoas, pedindo ajuda financeira, para me tentar esconder da minha esposa, que eu tinha gastado o dinheiro dela com vícios, com jogo, depois de eu ter passado muita humilhação durante todo o dia, eu vi que estava realmente com orgulho, né? E eu lembrei de Deus, lembrei que eu podia recorrer àquele que pode me ajudar, que realmente o único que podia me tirar daquela situação, que é Deus. E minha esposa ela já tinha mais ou menos uma semana que ela estava indo para a igreja com os pais. E aí foi quando eu também decidi ir depois dessa situação. E lá eu me entreguei. Eu entreguei aquela vida velha, entreguei aquelas drogas, entreguei tudo que eu estava sendo até aquele momento. Então, nesse exato momento, eu me libertei de fato, de verdade. Minha mente ela deu uma destravada, assim, e eu não precisava mais daquilo. Então, eu tive mais força ainda. Até que chegou a vigília da FJU. Então, eu já fui com esse propósito. Eu vou para receber o Espírito Santo. Falei, meu Deus, eu não sou perfeita e agora eu entendi que eu nunca vou ser. E eu entrego ao Senhor toda a minha vida, toda a minha alma, eu deixo aqui no teu altar. E que seja feita a sua vontade. Se for da tua vontade, do Senhor me encher com teu Espírito hoje, então que seja feita a sua vontade. E ali naquela hora eu senti uma força tão grande, um amor de Deus tão grande, que não tem explicação. Não tem explicação, é algo glorioso, maravilhoso. E eu ouvi a voz de Deus naquele momento, Ele falou para mim, eu sabia que você ia voltar. Eu sabia que você ia voltar, que você ia estar aqui. Hoje eu tenho essa força, que é o Espírito Santo. E eu criei. E quando foi no momento da busca, eu não tinha mais nenhum empecilho para que eu recebesse de fato o Espírito Santo. Então foi naquele momento que eu já tinha certeza que Deus ia vir, eu tinha total certeza que Deus ia vir sobre mim. E então eu recebi o Espírito Santo. E foi totalmente novo, totalmente diferente, único. E a partir daquele momento eu fui outra pessoa. Hoje eu sou uma pessoa que cuida da família, cuida da minha esposa, cuido do meu filho. Hoje eu não preciso mais daquelas drogas que eu não podia ficar sem. Não preciso mais de cocaína, não preciso mais da maconha, nem do cigarro. Para ser feliz, eu só preciso estar bem com Deus. É isso que eu tenho em foco, estar bem com Deus, estar perto dele a todo momento. Hoje eu falo com Deus assim, o Senhor é meu amigo, eu não posso te decepcionar. Eu busco sempre dar o melhor para minha família, né? Cuidar da minha casa, do meu filho, do meu esposo. Hoje eu tenho paz, verdadeiramente. Hoje eu não sou mais depressiva, angustiada. Hoje eu sou cheia de vida, de alegria. Hoje eu não preciso de nada desse mundo, nada me satisfaz. O que me satisfaz verdadeiramente é servir a Deus, é ganhar almas. Não importa como, não importa aonde, a única coisa que eu quero até o Senhor Jesus voltar é servir a Ele.